É através de nossa imaginação que somos levados às profundezas de nossa alma, onde residem segredos sombrios, de personagens enigmáticos vivendo e cenários obscuros. Desde mansões assombradas até os becos mais sinistros das grandes metrópoles ou pequenas aldeias cujas histórias desvendam camadas de suspense e intriga. Prepare-se para ser envolvido por tramas complexas, onde cada reviravolta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Dos arquivos policiais às sombras do sobrenatural, cada conto desafia suas expectativas e mantém você à beira do assento até o desfecho surpreendente. Enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos e perigos externos, os leitores são levados a uma jornada emocionante através do desconhecido. Prepare-se para desvendar enigmas, enfrentar o desconhecido e descobrir que nem sempre o que parece ser é a verdade. Mistérios Sombrios é uma antologia que desafia e encanta os amantes do mistério em todas as suas formas. Se você é um escritor de imaginação criativa, não perca essa oportunidade de inscrever seu conto. Em meio a uma nevasca mortal em Togliatti, Dmitri, um homem que vive à margem da sociedade, encontra-se à beira da morte, afundado na miséria e no desespero. Sua vida de privações e sofrimentos culmina em um encontro sombrio com Lúcifer, que lhe oferece um acordo tentador. Um ano de conforto e luxo em uma casa paradisíaca em troca de enfrentar um monstro mortal no último dia. Dmitri aceita o pacto sem hesitar, ignorando as consequências. Transportado para uma ilha ensolarada e para uma mansão cheia de prazeres que ele jamais sonhou ter, Dmitri experimenta uma vida de abundância e regalias. No entanto, ele logo descobre que seu novo lar esconde um segredo sombrio. Do lado de fora da casa, um monstro espreita, esperando para devorá-lo. Para sobreviver ao último dia do pacto, Dmitri deve decifrar os mistérios da biblioteca da casa, onde apenas um livro contém a chave para derrotar a criatura. Mas o monstro não é o único perigo. A própria casa, com suas tentações e ilusões, começa a testar a sanidade e a determinação de Dmitri. Em uma luta desesperada contra o tempo, a loucura e um adversário implacável, Dmitri deve decidir até onde está disposto a ir para sobreviver. Será que ele conseguirá encontrar o livro certo ou sucumbirá às trevas que o cercam? Pelo próprio Lúcifer, a linha entre o bem e o mal se torna perigosamente tênue, e o preço da sobrevivência pode ser mais alto do que Dmitri jamais imaginou. Shout out to all my ladies with self-respect. I want y'all to stay positive in life. And thank you to all the divas that paved the way for success. Thank you. If you see that, you could be that. Believe that. And one day, you could be where she's at. Just perfect your craft and receive stats. Os recursos financeiros para a cultura são essenciais para fomentar o desenvolvimento artístico e cultural de uma sociedade. Eles podem ser provenientes de diversas fontes, incluindo o governo, instituições privadas, organizações não governamentais e financiamento coletivo. Cada uma dessas fontes possui características específicas que influenciam a maneira como os recursos são disponibilizados e utilizados. Eu sou Orlando Rodrigues e este é o quadro Projetos Culturais desta semana com o tema Projetos Culturais, onde está o dinheiro? Os governos, tanto em nível federal, estadual quanto municipal, frequentemente destinam verbas para a cultura por meio de políticas públicas, leis de incentivo e editais,
No Brasil, por exemplo, a Lei Rouanet é uma das principais ferramentas de fomento cultural, permitindo que empresas e indivíduos destinem parte do imposto de renda devido a projetos culturais. Além disso, existem programas de financiamento direto, como o Fundo Nacional de Cultura, o FNC, que apoia uma ampla gama de atividades culturais. Instituições privadas também desempenham um papel significativo no financiamento da cultura. Empresas podem patrocinar eventos culturais, exposições, produções teatrais e cinematográficas, tanto por interesse em promover sua marca, quanto por compromisso com a responsabilidade social. Fundos e fundações privadas, como a Fundação Itaú Cultural e a Fundação Roberto Marinho, são exemplos de entidades que investem consistentemente na cultura, apoiando projetos e artistas em diversas áreas. Organizações não governamentais, as ONGs, também contribuem para o financiamento cultural, especialmente em áreas onde os recursos governamentais são limitados. Essas organizações frequentemente trabalham em parcerias com instituições públicas e privadas para viabilizar projetos culturais. Elas podem atuar em diversas frentes, desde a preservação do patrimônio histórico até a promoção de novas experiências artísticas. A ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, é uma associação privada sem fins lucrativos, uma ONG com o objetivo de apoiar, desenvolver, divulgar e fomentar a cultura nacional. Para realizar esse objetivo, a ANE busca obter recursos por meio da contribuição de seus associados, prestação de serviços editoriais, financiamento coletivo através de plataformas de crowdfunding, além de patrocínios mediante participação em editais de seleção, com seus projetos aprovados em leis de incentivo federal e outros. Apesar das diversas fontes de financiamento, o setor cultural enfrenta desafios significativos, como a instabilidade econômica e a competição por recursos escassos. É crucial que haja um esforço contínuo para sensibilizar a sociedade sobre a importância da cultura e a necessidade de investimento constante. A colaboração entre os diferentes atores, governo, empresa, ONGs e público, é fundamental para garantir a sustentabilidade e o crescimento do setor cultural. Com a ANE não é diferente. Espera-se maior engajamento da classe literária e artística de modo geral, incluindo seus próprios associados, no sentido de abraçar a ideia de um movimento associativo de interesse geral. Em suma, os recursos financeiros para a cultura são diversificados e essenciais para a vitalidade e inovação do setor. A criação de mecanismos eficientes de captação e valorização da cultura como um elemento cultural da identidade e desenvolvimento social são passos cruciais para o futuro e que a cultura possa crescer plenamente. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa, aqui no canal da ANE, em parceria com a nossa rede UTV, nós vamos falar um pouquinho com uma professora escritora que trabalha muito com jovens, crianças, e a gente vai ver um pouquinho sobre a escrita criativa, tanto que ela usa para desenvolver os seus personagens, a sua escrita, os seus livros, e também na sala de aula, o que ela usa que fica melhor e o que funciona melhor. Eu estou falando de uma associada da ANE, a Patrícia Almeida. Tudo bem, Patrícia? Olá, Beatriz. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Que bom. Muito feliz de estar você aqui hoje no meu quadro, falando um pouquinho sobre a escrita criativa e a importância que ela tem na nossa carreira como escritor e também na sala de aula. Eu gostaria de conversar contigo, então, começar a nossa conversa. Como foi esse processo para você de ser professora e introduzir a escrita criativa para os seus alunos? Então, o processo criativo é muito interessante, né? Como o próprio nome já sugere. E aí, para inserir com os meus alunos, através de projetos literários, eu trouxe a minha experiência como escritora.
eu trouxe a minha experiência desde quando comecei a despertar o gosto pela leitura, pela escrita, quando ainda era adolescente, na mesma escola em que hoje eu trabalho. Então, eu vivia fuçando muito a biblioteca da minha escola, enquanto adolescente, nos horários vagos. E aí eu me senti despertada, influenciada pelas obras literárias. E eu trouxe isso para eles, porque a gente tenta ao máximo nos aproximarmos deles, dos alunos. Então, assim, facilitar bastante mesmo esse processo de incentivo à leitura, à escrita. Então, eu pensei que a melhor forma seria trazer a minha experiência, desde a minha adolescência aos dias atuais. É interessante tu falar isso, porque muitas pessoas hoje em dia, elas não têm muita noção de como as obras literárias e como elas influenciam a gente. Mas muitas vezes, isso eu falo que quando aconteceu comigo, né? Eu fazia muitos questionários literários na escola, e a minha professora sempre pegava uma obra e dizia, por que vocês não leem essa obra e não fazem um resumo? Mas como isso ajuda também a gente a entender melhor, né, a gente mesmo, porque a gente vai se conhecendo a partir do momento que a gente vai lendo os livros e vendo os personagens, e também como ele ajuda também na nossa escrita, né? A gente consegue desenvolver vocabulários, uma gramática mais sofisticada. Então, é muito interessante isso. Tem alguma obra que tu pegou, assim, que tu gostou, que tu disse assim, nossa, mas essa aqui eu vou fazer um bom trabalho com eles? Então, na verdade, várias. Hoje eu estou trabalhando com projetos. Estou afastada da sala de aula, estou na gestão da escola, então estou me apoiando com os professores para trabalhar projetos literários. E aí o que acontece? Nós trouxemos o seguinte, nós apresentamos o projeto para os alunos e trouxemos várias sugestões de diversos gêneros textuais. Cada um foi se identificando, foi pegando a que mais cabia ali a sua realidade com a escrita. Eu, por exemplo, a que mais me influenciou na época de adolescente, a que mais me despertou mesmo gosto pela leitura, pela escrita, foi a autobiografia Depois daquela Viagem, de Valéria Polizzi. Bem interessante. E aí essa obra me influenciou bastante. Então, claro, trouxe para sugerir para eles também. Eles amaram demais a obra, porque justamente ela escreveu a experiência dela, a autobiografia, enquanto adolescente, uma situação que ela passou nessa fase de adolescência. Então, a gente tenta ao máximo trazer assim, obras voltadas à idade deles, ao gosto literário deles, apresenta todas, mas faz esse filtro, justamente para facilitar o processo, né, de influência, despertar mais ainda o gosto pela leitura e pela escrita por parte deles. Exatamente, até porque gêneros literários são muitos e tem alguns que se identificam melhor com romance, outros com suspense e por aí vai, né? Então, tu tem que meio que ir lapidando e entendendo também o que a cabecinha deles tão fluida vai te trazer para te conseguir explorar melhor, né? Verdade. E começou a escrever quando? Assim, quando que tu teve assim, nossa, mas eu vou começar a escrever porque escrita é o que eu quero fazer? Como foi? Me conta um pouquinho. Então, é curioso, porque a minha mãe, ela fala que eu aprendi a ler sozinha, em casa, antes mesmo de ir para a escola. E aí ela dizia que eu vivia grudada em caderno, livro, caneta, a minha diversão, a minha brincadeira era essa. E, de fato, recordo-me que aos 10 anos de idade, eu mobilizava as crianças da minha rua para dar aula, para dar reforço escolar. Eu escrevia, por volta de 10, 11 anos, peças teatrais, poesias, cantigas. Eu já me encontrava nesse mundo. Ao meu modo, claro, né, ao modo de uma criança, uma pré-adolescente. E aí, aos 13 anos, eu fiz parte de um grupo de teatro daqui do município vizinho, Poço Redondo. E aí eu comecei a explorar ainda mais esse universo literário, as artes. E aí continuei, aliás, de uma forma mais madura, a escrever a poesias. Então, eu me encontrei ali naquela fase, no gênero da poesia. Então, assim, foi bem interessante, porque eu já tinha escrito várias coisas, né, vários textos, mas na fase da adolescência, eu me encontrei na poesia. Aí escrevi bastante, e aí tinha um sonho, né, de publicar um livro, mas não via muita oportunidade. De fato, não tinha muito incentivo, não tinha muita oportunidade para um adolescente publicar um livro. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, trazendo comigo.
tive um bloqueio criativo por um tempo longo, acredito que justamente por não ter tido oportunidade de incentivo, né, à escrita, à publicação. E aí, quando ingressei na faculdade, continuei escrevendo meus textos e guardando tudo. Somente em 2021 eu consegui lançar o meu primeiro livro, fiz uma junção de todos os meus escritos poéticos, e aí lancei pela editora Seduc o meu primeiro livro, Recortes Poéticos. Então, assim, ele tem um significado muito grande para mim, essa obra aqui, Recortes Poéticos, porque há várias poesias em diferentes momentos da minha vida. E eu acho bem interessante porque eu consigo acompanhar a evolução dos meus textos através de recortes poéticos. E traz também grandes lições, assim, grandes lições para as pessoas com relação a várias temáticas. É lindo. Eu já li o livro da Patrícia, posso dizer para vocês que é maravilhoso. É interessante isso, né? Porque a escrita criativa, hoje em dia, as pessoas muitas vezes elas não dão importância, mas o quanto ela pode transformar a vida de uma pessoa, né? E realmente, a gente, com as nossas próprias escritas, a gente consegue fazer uma reflexão muito grande também do que aconteceu no nosso passado, a vida que a gente está vivendo no nosso presente e o que a gente quer para o nosso futuro. É como se você estivesse criando uma estrutura e subindo degrau por degrau. Tem algum conselho que você daria para alguém que quer começar a carreira agora? Tem alguma coisa que você diz, não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, eu acho que tu tem que seguir por esse caminho ou por esse aqui? Tenho sim. Inclusive, eu recebi esse conselho justamente na minha fase, porque eu sempre tive esse sonho de escrever e publicar. Só que no início, nós temos muitas incertezas, muita insegurança. E aí eu escrevia muito texto, e aí, certa vez, eu apresentei o meu texto para alguém, para uma pessoa em específico, perguntando se estava bom. O que você acha do meu texto? Está bom? Aí ela fez o seguinte, me devolveu o texto e disse, não, eu não vou ler. Eu não vou te dar essa resposta, porque você não precisa disso. Acredite em você mesmo, não é o teu sonho? Vá em frente, lute, você consegue. Eu só vou ler o seu texto quando você publicar o seu livro. No primeiro instante eu fiquei, poxa, eu não quero ver o meu texto. Depois eu fui refletir a grande lição que ela me passou. Porque no início nós temos muitas incertezas, muito medo, muita insegurança. Então, o conselho que eu dou, que eu deixo para quem está iniciando, é acredite em si mesmo. É o teu sonho? Então, lute por ele. Batalhe, busque oportunidades e agarre-as. Não deixe passar, não. Estude, pesquise bastante sobre o gênero textual que você se identifica, sobre as temáticas que mais te chamam a atenção. Enfim, explore bastante esse universo, porque o mercado literário ele é imenso. Tem espaço para todo mundo. Basta que nós saibamos aproveitar cada oportunidade que nos é dada. Isso é verdade. E você também agora se tornou membra, uma associada da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. E eu quero falar, assim, muito rapidamente contigo, a importância que tem da gente estar associado a uma associação, como a gente pode crescer como profissional também, estando em uma associação, onde você vai ter mais recursos, você vai ter mais conhecimento, vai ter pessoas que vão estar no mercado também. É uma corrente, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância de estar associado e por que você se interessou em se associar à ANE. Perfeito. Eu vi na ANE uma grande oportunidade para mim, como é uma grande oportunidade para os escritores. Então, assim, além de fortalecer o nosso trabalho, aumenta ainda mais a nossa credibilidade para com o nosso público, para com o nosso leitor, além de todas as oportunidades que a ANE oferece. As publicações, as antologias, enfim, o conhecimento mesmo. E, como você falou, é uma corrente. Então, nós só temos a ganhar estando associado à ANE. Então, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz em fazer parte como associada e quero continuar com os meus escritos, quero continuar influenciando pessoas, despertando o gosto pela leitura e pela escrita e poder ajudar ao máximo número de pessoas que eu puder, né, que eu puder alcançar, assim como você faz. Eu acho lindo o seu trabalho, uma pessoa maravilhosa, incrível mesmo, muito, como é que eu posso dizer, muito acessível. Você é uma pessoa muito acessível e
ajuda as pessoas. Então, isso eu fiquei muito assim, encantada com a forma como você trabalha. E eu me inspiro em você. E eu estou trabalhando, inclusive, com o seu material, com seus vídeos, com os nossos alunos, com o nosso projeto, Raízes Literárias. Eu fico muito feliz de ter você na ANE e de ser inspiração também, né? Porque a gente, como criador de conteúdo, a gente, por estar trabalhando nesse universo cheio de criações e magias, é uma honra muito grande ouvir, né, um retorno, assim. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada, te agradeço demais. E eu quero agradecer você por ter passado um pouquinho do seu tempo aqui conversando com a gente no nosso programa, no meu quadro. Fico muito feliz, quero te ver mais vezes aqui, não é só a primeira não, gente, a Patrícia vai voltar muitas vezes aqui para falar comigo, com os outros participantes do programa também. E eu quero agradecer você mais uma vez, agradecer a nossa Rede UTV pela oportunidade de estar se dando esse espaço para a gente, esse horário. E você quer deixar algum recado para a gente acabar? Só agradecer mesmo a oportunidade e dizer que o trabalho da escrita é lindo, o mundo literário é lindo, é incrível, é um mundo cheio de possibilidades. Quando você se encontra nele, você não consegue mais sair. Você só quer explorar cada vez mais. Então, o recado que eu deixo é que leiam bastante. Você, leitor, leia bastante, estude bastante. Você, escritor, continue escrevendo, continue pesquisando e aproveitando todas as oportunidades que lhe aparecem. É isso. Muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço e eu fico por aqui no meu quadro Escrita Criativa, lembrando que todas as sextas-feiras, às 22 horas, nós temos o nosso horário marcado no canal da ANE. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! Fala, pessoal! Hoje, no nosso quadro Conexão Cultural Eu, Você e o Mundo, vou estar trazendo para vocês dicas literárias. E aí? Espero que você goste. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Macedo, uma das diretoras e fundadoras da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Vamos então para as dicas literárias. Valéria Leme nos transporta para a vibrante São Paulo dos anos 30 e 40, com seu livro Rasgando o Pano. A narrativa segue Isa, uma jovem de uma família abastada, e Otávio, um idealista estudante de direito de origem humilde. Em meio às turbulências da Segunda Guerra Mundial, quando Otávio é enviado para a Itália, o amor do casal é testado até seus limites. Com um trabalho de pesquisa muito sistemático e minucioso, Valéria cria uma história envolvente, que mistura romance, história e a resiliência humana. Para quem busca uma leitura cativante e repleta de detalhes históricos, este livro é uma escolha imperdível. Eu destaco ainda determinadas passagens do livro em que a autora nos dá detalhes dos pracinhas brasileiros que foram enviados para a guerra, das enfermeiras, das mulheres. Ela nos brinda também com uma escrita tão envolvente e tão detalhada que você se vê no cenário da época. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa leitura. Para quem gosta da temática de um livro bem escrito e principalmente de um romance histórico, essa é a minha dica de hoje. Jefferson Santos é um verdadeiro exemplo de como o poder do conhecimento pode transformar vidas. Palestrante profissional, mentor, coach e autor independente, ele se dedica a capacitar pessoas para enfrentarem os desafios do mundo moderno. Seu propósito é, claro, ajudar o maior número de pessoas possíveis a encontrar o sucesso através do desenvolvimento pessoal e profissional. Casado e pai de 2 filhos, Jefferson não só vive seus ensinamentos no dia a dia, mas também compartilha suas experiências
e estratégias através de suas palestras e livros. Um dos seus trabalhos mais impactantes é o livro Sangue no Treinamento para Não Morrer no Campo de Batalha, publicado em 2023. É um guia essencial para empreendedores e profissionais que buscam se destacar e vencer no competitivo cenário dos negócios. A obra vai além das dicas tradicionais, porque Jefferson mergulha fundo em temas cruciais, como liderança, gestão de pessoas, planejamento estratégico e inovação. Cada capítulo é uma combinação harmoniosa de teoria e prática, oferecendo soluções reais para problemas cotidianos enfrentados para aqueles que buscam se destacar. O livro encoraja os seus leitores a adotarem uma mentalidade de crescimento contínuo, a estarem sempre atualizados com as mudanças do mercado e a abraçarem novas ideias e abordagens. A obra também enfatiza a importância de habilidades de comunicação eficazes, liderança robusta e gestão inteligente de recursos financeiros e estratégicos. Com sua escrita clara e direta, o Jefferson motiva seus leitores a assumirem riscos calculados, estarem sempre abertos a novas oportunidades e cultivar uma cultura de inovação e aprendizado constante. Sangue no Treinamento para Não Morrer no Campo de Batalha é um manual de sobrevivência e sucesso no campo de batalha dos mercados atuais, onde a preparação e a resiliência são as armas mais valiosas. Nossa escritora Cecília Lorca, com sua escrita cativante e sensível, nos apresenta Crônica de Hannah, uma história tocante que nos transporta para os sombrios dias da Segunda Guerra Mundial. Seguimos Hannah, uma jovem judia, e Joseph, seu amigo de infância que se torna um sargento da SS. A narrativa explora a tragédia do Holocausto através de suas vidas entrelaçadas, questionando se amor e perdão podem sobreviver às mais terríveis adversidades. Cecília, com uma pesquisa meticulosa e uma prosa envolvente, cria uma obra que não só ilumina os horrores do passado, mas também nos faz refletir profundamente sobre a resiliência e a esperança humana. Crônica de Hannah é mais do que uma lição de história. É uma jornada emocional que nos lembra da força do espírito humano em meio às trevas. Para quem gosta de contos e poesias, hoje eu vou trazer duas indicações de poetas e poetisas nacionais. A primeira é uma antologia toda feita por mulheres. E a história dela é muito interessante. Esse grupo de mulheres foi desafiada pela escritora e professora Gracita Fraga. Gracita Fraga virou para elas e disse assim: meninas, vamos botar a boca no trombone. Nós temos que ter nosso espaço de voz. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma antologia de contos e poemas sem a letra A. E vamos colocar ela para todo mundo ver. Como a temática era livre, então o livro ficou muito, muito bacana. Essa antologia é especial porque cada uma pôde expressar a sua temática, o seu modo de escrever, então ficou bem diversificado para todos os gostos. Fica então a minha dica: antologia de contos e poemas sem a letra A. A outra antologia que eu venho apresentar para vocês é uma antologia poética organizada pela Liz Negrão, chamada Lembranças, da editora Itapuca. Lembrar é sentir o melhor aroma, é ser passado num presente de saudade ao revivê-lo agora. Ouvir a música e tocar novo tempo de outrora. Um amigo que a morte adormeceu ou um nascer de amor que nunca mais viveu. Recordar é saudar a vida com as lembranças e alegrias que jamais terão a mesma luz. Liz Negrão. Essa antologia também é bem diversificada, cada um com a sua temática, né? Dentro de lembranças, óbvio. E ficou simplesmente maravilhosa. Para quem gosta de poesias, eu indico Lembranças. Essas dicas literárias são livros e antologias. Então, teremos aqui escritores e escritoras nacionais, assim como poetas e poetisas. Eu espero que eu consiga convencer a você o quanto é importante a gente estar apoiando o que é nosso, as nossas estrelas, nossos escritores nacionais.
Eles estão precisando da nossa divulgação, do nosso apoio, do nosso acolhimento. E a ANE vem trabalhando fortemente para isso. Nós da ANE acreditamos firmemente nos nossos talentos nacionais. E aí eu vou deixar aqui para vocês as nossas novidades. Tem nosso site, nossas mídias sociais, podcast, revista digital. Associados, querem se associar? Vem com a gente. Quer fazer parte da ANE? Quer ser um colaborador? Quer ser um parceiro? Quer fazer parte dessa história? Vem com a gente, vem que tem. Nós estamos aguardando vocês. Por hoje, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado das novidades que eu trouxe. Até a próxima. Semana que vem, sexta-feira, às 10 horas da noite, depois do programa do Boris Casoy. Beijos! Fala, gente! Eduardo Júnior aqui, e no Livro em Pauta de hoje eu vim trazer Meus Sonhos, Meu Mundo, do escritor Francisco Alfa. O Francisco é um grande amigo meu, né, que eu tive o prazer de conhecer ele, né, nesses mundos da literatura. O Francisco, vou ler um pouquinho da bio dele para vocês verem, certo? E eu vou recitar um poema do livro dele, né, Meus Sonhos, Meu Mundo. O Francisco, conhecido por Francisco Alfa, mas cujo nome é Catarino Manuel Sebastião Francisco, tem 23 anos e nasceu em Luanda, na Angola. Atualmente mora na França para estudar engenharia. Francisco, como prefere ser chamado, é um poeta e sonhador que começou a escrever com 14 a 15 anos, quando foi tomado por uma depressão causada pela separação dos seus pais. E diante das dificuldades que sua mãe passava, então ele escrevia apenas para desabafar. Mas depois, quando um professor do ensino médio o encorajou a escrever mais, decidiu começar a publicar seus poemas no Facebook e compartilhar mais sobre seus sentimentos e sonhos com leitores e amantes da poesia. Quem quiser seguir o Francisco, o Instagram dele é @escr_Francisco. O poema que eu vou recitar do livro é o poema que dá nome ao livro, né? Meus Sonhos, Meu Mundo. É o primeiro poema do livro. Vamos lá. Ajudar sem olhar a quem. Amar pelo que se é e não pelo que se tem. Fazer da dor de alguém a nossa, como eu queria que isso fosse a moda. Que toda a gente se enchesse de bondade, que valorizasse mais a amizade, que falasse mais eu te amo, enquanto a vida, e que entendesse que a vida não é uma corrida. Cada um vai no seu tempo, ninguém está a ir mais lento. Queria que as pessoas não fossem individualistas, porque nosso próximo não é só quem faz parte das nossas vidas. Eu queria que o mundo fosse justo, que eu fosse mais profundo, que pudesse eliminar o racismo e na política e negócios não houvesse mais nepotismo. Não, eu não sonho com um mundo perfeito, mas com um mundo onde não existam culpados, porque querendo ou não, somos todos responsáveis uns pelos outros. Erramos ao ver o mal e nada fazer. Erramos em ter por ambição querer mais poder. Erramos em chamar de mimo a depressão e escolher beleza no lugar do coração. Dizem que somos todos filhos do mesmo Pai. Um Pai que nos deu o livre-arbítrio e não nos deixou presos em suas mãos. Então eu desejo um mundo onde todos nos vemos como irmãos. Esse é o Livro em Pauta de hoje. Queria dedicar um abraço ao meu amigo Francisco e acompanhe o próximo Livro em Pauta que vai estar muito bacana. Um grande abraço, até mais.
Olá, eu sou Edilberto Celi Novo, escritor e diretor da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje vou falar sobre perdão e liberação do passado. O perdão é uma virtude poderosa e transformadora, essencial tanto para a nossa paz interior quanto para a qualidade de nossos relacionamentos. Carregar mágoas e ressentimentos de experiências dolorosas pode afetar negativamente nossos pensamentos, comportamentos e bem-estar físico e emocional. O perdão não significa esquecer ou minimizar a dor, mas reconhecer e aceitar essa dor, entender a humanidade imperfeita do outro e liberar o controle que essa mágoa tem sobre nós. O processo de perdão começa com o reconhecimento da dor, permitindo senti-la sem repressões. Seguir com a tentativa de compreender o que o motivou, o comportamento do outro, o que ajuda a ver a situação de uma perspectiva mais ampla. A decisão de perdoar é consciente e repetida, um compromisso com a própria paz. Finalmente, liberar e aceitar significa não permitir que a dor do passado defina nosso presente e futuro. Além de perdoar os outros, o auto-perdão é crucial. Devemos reconhecer e aprender com os erros e nos permitir crescer. Os benefícios do perdão são amplos. Menor estresse, melhora a saúde física e o maior bem-estar emocional, promovendo sentimentos de compaixão e amor. O perdão é uma jornada de coragem e paciência, um ato de amor próprio que nos permite viver plenamente no presente, livre das sombras do passado. Ao perdoar, abrimos espaço para alegria, paz e crescimento pessoal, levando a uma vida mais rica e significativa. Obrigado e até a próxima semana.